Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 18. Nós estamos acompanhando a vida de Davi. E 1 Samuel, capítulo 18, traz algumas mudanças significativas na vida deste jovem. 1 Samuel, capítulo 18, eu vou ler aqui na NVT, e você acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim a partir do versículo 1: Depois que Davi terminou de falar com Saul, formou-se de imediato um forte laço de amizade entre ele e Jonatas, filho do rei, por causa do amor que Jonatas tinha por Davi. A partir daquele dia, Saul manteve consigo e não o deixou voltar para a casa de seu pai. Jonatas assumiu um compromisso solene com Davi, pois o amava como a si mesmo. Para selar esta aliança, Jonatas tirou seu manto e entregou a Davi junto com sua armadura, sua espada, seu arco e seu cinturão. Davi cumpria com êxito todas as missões de que Saul encarregava. Então Saul lhe deu uma posição de comando no exército, o que agradou tanto ao povo como aos oficiais de Saul. Quando o exército israelita regressou vitorioso, depois que Davi matou o gigante filisteu, mulheres de todas as cidades saíram ao encontro do rei Saul. Cantavam e dançavam de alegrias, com tamborins e símbolos, e esta era a canção: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul ficou indignado com essas palavras. O que é isso? Disse ele. Atribuem a Davi dezenas de milhares e a mim apenas milhares? Só falta declararem rei. Daquele momento em diante, Saul começou a olhar para Davi com suspeita. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus se apoderou de Saul e ele começou a delirar em sua casa, como se fosse louco. Davi tocava a harpa como fazia todos os dias, mas Saul tinha uma lança na mão e de repente atirou-a contra Davi com a intenção de encravá-lo na parede. Davi, porém, escapou 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, pois o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. Por fim, Saul o afastou da sua presença e o nomeou comandante de 1000 soldados. E Davi conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. Davi continuou a ter êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Quando Saul viu isso, teve ainda mais medo. Mas todo Israel e todo Judá amavam Davi, porque ele conduzia as tropas vitoriosamente nas batalhas. 17. Certo dia, Saul disse a Davi: Estou pronto para lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Antes, porém, sirva-me como um guerreiro valente, lutando nas batalhas do Senhor. Pois Saul pensou: em vez de matá-lo eu mesmo, vou enviá-lo aos filisteus e eles o matarão. Davi, porém, respondeu a Saul: Quem sou eu? Quem é a minha família em Israel para que eu me torne genro do rei? Assim, quando chegou o tempo de Saul dar sua filha Merebe em casamento a Davi, ele a deu a Adriel, um homem de Meolá. Contudo, a outra filha de Saul, Mical, amava Davi, e Saul ficou contente quando soube disso. É mais uma oportunidade de os filisteus matarem Davi, pensou ele. Para Davi, porém, ele disse: Você tem mais uma oportunidade de se tornar meu genro. Então Saul instruiu seus servos a dizerem a Davi em particular: O rei gosta muito de você, nós também, porém que não aceita a oferta do rei e se tornar genro dele. Quando disseram isso a Davi, ele respondeu: Como um homem pobre da minha família humilde terá condições de pagar um dote à filha do rei? Então os homens de Saul contaram-lhe o que o Davi disse. E Saul respondeu: Digam a Davi que o único dote que eu quero são 100 prepúcios de filisteus. Desejo apenas me vingar dos meus inimigos. Mas Saul planejava que Davi fosse morto na luta. Quando os servos de Saul trouxeram essa notícia a Davi, ele aceitou a oferta de bom grado. Antes do prazo estipulado, ele e seus homens saíram e mataram 200 filisteus. Davi cumpriu as exigências para tornar-se genro do rei, trazendo-lhe os prepúcios. Então Saul deu a sua filha Mical por esposa a Davi. Quando Saul percebeu que o Senhor estava com Davi e viu como a sua filha Mical o amava, temeu Davi,
ainda mais e continuou a ser inimigo dele pelo resto de sua vida. Sempre que os comandantes dos filisteus atacavam, Davi era o mais bem-sucedido contra eles que todos os outros oficiais de Saul. Assim o nome de Davi se tornou muito famoso. Uau! Essa história é a continuação direta da famosa batalha entre Davi e Golias. Nós estamos vendo que as coisas estão finalmente mudando na vida daquele praticamente adolescente que foi ungido rei de Israel e ungido de uma maneira completamente diferente. Nós vimos nas 2 últimas semanas como isso aconteceu. E mesmo ele tendo sido ungido rei, as coisas não mudaram de imediato. A vida dele continuou absolutamente comum. Os dias eram rotineiros, até que finalmente, quando os filisteus atacaram Israel e Golias se destacou, a vida de Davi começou a mudar. E aqui a vida de Davi muda de uma maneira que realmente podemos dizer, o acelerador finalmente é utilizado. Após a famosa vitória de Davi, ele agora vai passar a habitar em outros lugares. O ambiente de Davi, as pessoas com que Davi agora está se relacionando são completamente diferentes. Davi agora é alguém que começa a fazer parte da corte do rei. Esse é um capítulo que nós temos alguns relatos muito interessantes. Algumas expressões são repetidas várias vezes e provavelmente você percebeu que uma é repetida mais que todas as outras, que é o fato de que Deus estava abençoando a Davi. Nós vemos nesse texto várias vezes a expressão de que Deus estava abençoando, e pelo fato de Deus estar abençoando, Davi era bem-sucedido. Esse é um capítulo em que nós começamos a perceber agora as coisas na vida de Davi, e Davi vai circular por alguns relacionamentos diferentes. Davi é muito jovem, é sempre bom lembrar. E Davi precisava aprender a lidar com o fato de, mesmo sendo ungido rei, ainda existia um outro rei, e Davi precisava então continuar a ser submisso a Saul. Ao mesmo tempo em que ele é submisso a Saul, ele passa a lidar agora com a amizade de Jonatas. Deus dá um grande presente a Davi, a maior amizade de sua vida. O texto é tão claro que diz que Jonatas passou a amar Davi. É uma amizade que realmente é construída por aquilo que Deus abençoa. O fato de Davi estar sendo abençoado por Deus traz relacionamentos importantes para a vida de Davi. Quando Deus nos abençoa, quando nós de fato estamos com Ele, precisamos entender quais os relacionamentos que o Senhor está trazendo para a nossa vida. Davi é abençoado com a amizade de Jonatas. Davi é amado pelo povo. E enquanto ele é amado pelo povo, ele passa a ser odiado por Saul. São muitas emoções conflitantes. Davi passa agora a se equilibrar no meio de umas cordas um tanto quanto complicadas. E o que nós começamos a perceber a partir deste capítulo é que Deus nunca faz nada de imediato, Ele trata os seus filhos. Do tempo em que Davi é ungido rei até ele de fato se tornar rei, muita coisa acontece. Quando nós começamos a nos aproximar do Senhor, precisamos entender que Ele sempre estará tratando os nossos corações. Nós nunca estamos de imediato prontos. Deus está constantemente transformando nosso coração e caráter, principalmente porque o nosso destino final é a eternidade. E nesse processo Deus vai transformando, vai nos colocando em situações em que o nosso coração vai sendo literalmente lapidado. E uma das coisas que o Senhor entendeu, nós acabamos de ter um momento
muito gostoso, é sempre esses momentos que nós chamamos de comunhão. Você que nos visita e por acaso está vindo pela primeira vez, né? Temos esses momentos assim que mandamos abraçar, em que pedimos para abraçar uns aos outros. Isso é um ato importante. Tem pessoas que são mais retraídas e a gente respeita, não tem problema. Outros você nem precisa pedir para abraçar, já está com os braços abertos ali, né? Porque gostam. Mas tem pessoas que o único lugar que eles são abraçados é na igreja quando alguém pede. Passam o resto da semana sem saber o que é um abraço. Deus, sabendo disso, nos colocou dentro da missão. Nós estamos aqui, no poder do Espírito, vamos completar a missão. A nossa missão é levar o Evangelho, é anunciar a Jesus, mas é isso numa esfera congregacional. A maneira como Deus trata o meu coração e o seu é dentro de uma comunidade, dentro das relações. É onde nós vamos aprendendo a lidar uns com os outros. E aprendendo a lidar aqui dentro e fora. Relacionamento humano é uma arte. Se você quer saber o que é ter problema, lide com gente. Todo mundo que trabalha com gente sabe do que eu estou falando. Se você tem um trabalho numa área mais técnica, em que você trata com números, em que você trata com planilhas, você sofre com cálculos, mas não sofre com relacionamentos. Agora, você que trabalha no dia a dia lidando com gente, você sabe do que eu estou falando. Gente é complicada. Nós somos complicados, porque existe um negocinho chamado pecado, que está no nosso coração, e isso vai desequilibrando as nossas relações. E aí nós chegamos ao ponto em que vemos, por exemplo, o retrato de Saul. Quando nós observamos os textos em que contrastamos Davi e Saul, é muito impressionante ver como é alguém que Deus está cuidando e como é alguém que se afastou de Deus. Enquanto Davi passa a ser extremamente bem-sucedido naquilo que ele está fazendo, Saul entra numa descida vertiginosa de sentimentos dentro do seu próprio coração. Quando Davi aparece para enfrentar o gigante Golias, o sentimento que domina o coração de Saul é medo. Saul está apavorado. Saul não tem mais a bênção do profeta. Samuel não tem mais o relacionamento com ele. Ele sabe que ele deu as costas para Deus. E lá no fundo a realidade é essa. Nós sabemos quando estamos ou não distantes do Senhor. Nós temos dentro do nosso próprio coração, e a gente pode tentar se enganar, mas lá no fundo a gente sabe quando o débito com o Senhor é grande. E quando estamos afastados do Senhor, nós passamos a ter medo. Não, mas pastor, só tem medo quando está longe de Deus? Sim, no sentido de não ter a convicção de que o Senhor está guardando. É aquela eterna dúvida. É aquele medo, porque nós temos algo ali encoberto. E quantas pessoas não vivem exatamente assim? Quando Davi aparece na frente de Saul, Davi tem a coragem, não porque ele era um menino maluco, mas porque, como eu disse na semana passada, Davi tinha experiências com Deus suficientes para saber que Deus estava com ele. E as experiências com Deus nos dão coragem de enfrentar o que quer que seja. Existem batalhas que nós enfrentamos que nós não queremos. Existem batalhas que nos entristecem, que machucam o coração. Mas lá estamos nós, com a convicção do Senhor sustentando. Isso faz toda a diferença. Se você não consegue ou não sente a convicção de Deus nas batalhas que você está enfrentando, ou é porque você já entendeu que Deus não quer que você faça, ou porque você sabe que você está distante de Deus. Porque o Senhor, Ele conduz. E um destaque que eu quero dar novamente é o fato de que um dos grandes presentes que Deus dá a Davi,
para iniciar esse processo de mudanças, e nós nas próximas semanas vamos acompanhar tudo aquilo que Deus vai fazer no coração do menino que virá rei, é uma amizade verdadeira. Nós somos seres sociais. Quando você está na escola, você provavelmente se depara com a frase de que nenhum ser humano pode ser uma ilha. O Senhor nos fez assim. Nós carecemos de relacionamentos. Quando Deus faz e tudo é perfeito, e a narrativa de Gênesis vai lá conduzindo e dizendo, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom, e viu Deus que era bom. Só teve um detalhe que muda a narrativa. É quando Deus olha ali para o homem, e o homem está sozinho. E aí nós temos a intervenção divina. Espera aí que está faltando algo. E graças a Deus, como eu já brinquei várias vezes, nós temos então a constatação da parte do Senhor de que o homem não deveria ficar só. Glória a Deus por isso. Deus criou a mulher. E aí nós não estamos mais sozinhos. E graças a Deus, porque é graças a essa constatação que nós casamos, inclusive. Né? Então, você que é casado, glorifica o Senhor. Você que sonha em casar, diga a Ele, Senhor, eu confio, eu sei. Né? Porque é algo que de fato o Senhor vê. Mas as questões não são apenas no relacionamento entre homem e mulher. É questão de sociedade. Nós carecemos de relacionamentos. E carecemos de bons relacionamentos. E a amizade de Davi e Jonatas nos ensina algumas coisas muito sérias para refletirmos a respeito das amizades que temos e dos amigos que somos ou não somos. Quando Jonatas se afeiçoa a Davi, Jonatas também vai ter um problema muito grande. Porque ele é filho de um rei enlouquecido. Imagine aí a situação dele de ser e de ter como melhor amigo o homem que o seu pai odeia. Não foi simples. Na verdade, o que nós vamos percebendo aqui nas características da amizade entre Davi e Jonatas é que um amigo íntimo está disposto a sacrificar-se. Preste atenção nisso. As amizades verdadeiras muitas vezes envolvem sacrifícios. Sacrifícios. Agora, se você faz parte de uma amizade que só um se sacrifica, você tem um problema. Principalmente se você aponta que não se sacrifica, você está se aproveitando de alguém. Existem pessoas que se juntam às outras para aproveitar do que os outros fazem. Aí a gente tem um grande problema. Não é isso que a Bíblia coloca. Na verdade, nós descobrimos com Davi e Jonatas que o amigo íntimo está disposto a se sacrificar. Você não precisa ficar implorando favores. A generosidade prevalece. Ele chega e, como símbolo da amizade, ele oferece, inclusive, coisas importantes. Ele era um soldado. Ele estava à frente de uma parte do exército. Nós observamos com Davi e Jonatas que o amigo íntimo é o defensor leal perante os outros, que um amigo íntimo dá liberdade para o outro ser quem ele é, que um amigo íntimo é fonte de encorajamento. Eu quero destacar isso aqui, porque Davi precisou de encorajamento. Deus levanta pessoas para nos encorajar. Sabia disso? Deus, na sua infinita sabedoria, através dos relacionamentos, desperta pessoas. A maneira como Deus escolheu agir na nossa sociedade, principalmente nos dias atuais, através da igreja, é através de pessoas. É claro que nós lemos e a palavra é quem nos sustenta, mas Deus usa pessoas para nos lembrar das palavras muitas vezes. Isso é maravilhoso. Todas as vezes que nós estamos diante de desastres, como temos acompanhado e nos emocionado com tudo aquilo que tem vindo do Rio Grande do Sul, normalmente nós encontramos textos de pessoas e vídeos questionando, e eu já tenho falado sobre isso aqui durante a semana também, pessoas que questionam onde está Deus nessas tragédias. E Deus está lá usando pessoas.
Como citado aqui, no caso nós como batistas, que temos o privilégio de ter uma junta de missões atuante, missionários que estão lá. As carretas estão se deslocando, indo e vindo, trazendo recursos. Nós, como igreja, olha que coisa incrível. Nós estamos na divisa do Maranhão com o Piauí, nós estamos muito longe do Rio Grande do Sul. Muito longe. E Deus nos deu a oportunidade de ajudarmos. Semana passada lá estava o Elton e o Martins levando a contribuição e muitos irmãos contribuíram com coisas mesmo ali, com água, foi comprado elementos que eles solicitaram, né? Teve ali uma lista de coisas que estavam precisando e outros fazendo as transferências ali para a própria junta que está enviando dinheiro e outros ajudaram em outras campanhas. Gente, isso é Deus levantando e agindo. Uma outra canção que eu gosto muito aqui na igreja é aquela que diz: somos tuas mãos. A expressão corpo nunca foi tão verdadeira. O Senhor abençoa através de cada um de nós. E nós temos um momento, avance um pouquinho a sua Bíblia aí e vá em 1 Samuel capítulo 23. Porque nós vamos ver um momento em que Davi está passando por uma grande dificuldade. Nós vamos acompanhar a jornada mais para frente, mas eu quero destacar agora os versículos 15 e 16, porque nos dizem o seguinte, capítulo 23 de 1 Samuel, versículo 15. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zife para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Olha que coisa maravilhosa. Davi estava aqui no auge da perseguição. Nas próximas mensagens, nos próximos domingos, nós vamos ver como Deus vai conduzindo Davi, porque Davi, meus queridos, às vezes as pessoas chegam na igreja com uma ideia, e elas vêm motivadas e nós não temos dúvida de quem traz as pessoas ao Senhor. Então, se você veio aqui hoje é porque o Senhor permitiu. E se você chegou aqui sem saber direito por que você veio aqui, eu quero dizer para você que Deus te mandou para cá hoje. É por isso que você sentiu vontade de vir. Deus faz essas coisas. E glória a Deus por isso. Mas o fato é que muitas vezes nós, angustiados e com problemas na nossa vida, a gente chega na ideia de que não, eu preciso de Deus para arrumar a minha vida. E aí eu vou para a igreja e tenho a ideia que não, se eu me aproximar de Deus, agora vai dar tudo certo e minha vida vai mudar para sempre e eu não vou mais passar por problema. Aí você que está na igreja há muitos anos, você escuta eu falar e sentiu vontade de dar uma risadinha. Porque quem está no caminho há mais tempo sabe que se tem algo que nós continuamos a passar por toda a nossa vida, são por problemas. Porque Jesus nunca nos prometeu a ausência de problemas. Jesus nunca prometeu aos seus discípulos que eles estariam blindados sem passar por momentos difíceis. Na verdade, a promessa do Senhor é outra completamente diferente. Jesus reúne aqueles homens e diz o seguinte: no mundo tereis aflições. Aflição, sabe o que é? Problema. Como alguns gostam de dizer, bucha, dificuldade, dor de cabeça. Mas ele diz o seguinte: tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. O que Jesus nos promete não é a ausência dos problemas. É que justamente porque Ele venceu, Ele está conosco. O que o Senhor nos promete não é nos livrar de tudo, mas é de caminhar conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não, por quê? Porque tu estás comigo. Sabe quem escreveu isso? Quem escreveu isso? Davi. Sabe como Davi descobre isso? Passando por essas experiências.
Então eu quero dizer para você que estar na igreja e servir a Deus não vai te livrar dos problemas, mas vai te ajudar a passar por eles. Davi é ungido rei e talvez alguns achassem, esse menino agora se deu bem. Menino vai virar rei, vai governar, vai mandar em tudo. Não. Davi começa a passar por circunstâncias. E Saul, e aqui a gente começa a entrar no contraste. Enquanto Davi tem a segurança e a firmeza do relacionamento com Deus, Saul tem exatamente o oposto. Saul tem o desespero de quem dá as costas para Deus. E o desespero de Saul começa por uma mente adoecida. Essa situação do desfile, Davi entrando na cidade juntamente com o rei, é uma situação que ela é mais real e mais vívida nas nossas vidas do que nós imaginamos. Davi, quando entra com Saul, o povo começa a celebrar. E as pessoas começam a gritar e cantar. E aqui nós temos uma frase, nós temos aqui o Cântico das Mulheres, que diz que Saul matou milhares e Davi matou 10 milhares. As mulheres querem elogiar Saul, mas na mesma música as mulheres já começam a mostrar que Davi é maior que Saul. E sabe o que acontece com um coração enfraquecido e desprotegido? Ciúme. O grande problema de Davi começa quando a mente cansada, atormentada de Saul se entrega ao ciúme. Ele passa a enxergar em Davi um rival. Queridos, não existe circunstância em que o sentimento de ciúme é positivo. Quero deixar logo claro isso. Se tem um sentimento que vem como fruto, não estou dizendo que você está em pecado, mas fruto do pecado é ciúme. Ciúme não é saudável. Não, pastor, é bom temperozinho. Temperozinho nada. Ciúme é algo que literalmente é utilizado de maneira grandiosa pelo nosso inimigo. Aprenda a lidar, controlar e a exterminar ciúme da sua vida. Porque o ciúme é resultado de uma vida que não consegue confiar plenamente no Senhor e não tem segurança. Seja do que for. Ai, pastor, eu morro de ciúme dos meus amigos. Coloque Deus mais aí, ore, porque uma amizade verdadeira não carece de ciúme. Ah, pastor, tem que ter um ciúminho da mulher. Nós somos humanos, mas isso nunca dá bom. Se você é daquele tipo que morre de ciúme do seu cônjuge, da sua namorada, do seu namorado, existe algo no seu coração chamado insegurança que você precisa tratar aos pés do Senhor. Uma vez, os amigos, eu já contei essa história várias vezes, eu acho ela muito boa, porque simboliza um pouco do que é a realidade de alguém que tem tranquilidade. Que é o fato de um casal muito querido de amigos meus, assim, eu não vejo há muito tempo, mas foram pessoas muito especiais na minha vida, que viajaram, e aí a esposa chegou lá, na época eles eram namorados, ela chegou falando assim, tá vendo, ele não sente ciúme mesmo. Tinha um pessoal lá no hotel dando em cima de mim, ele nem aí. Aí a gente olhou para ele, é mesmo, rapaz, você não... Eu falei assim, amor, sabe qual era o apelido do rapaz que estava lá olhando e dando em cima dela? Eu falei, qual? Ele, Caveirinha. Você acha que eu vou ter ciúme de alguém que tem um apelido de Caveirinha? Eu achei aquilo sensacional. Ele falou assim, eu não vou, que é isso, eu me conheço. Ele estava longe de ser uma pessoa das mais bonitas, viu? Ele não era esteticamente avantajado, assim, não era dos mais bonitos, mas ele tinha segurança, e eles estão casados até hoje, vivem muito bem, são amigos muito queridos, mas às vezes a gente tem ciúme do Caveirinha.
O que isso quer dizer? Não tem a menor razão. Não tem porquê. É o coração que está passando por dificuldade. E aí, se a gente tem, como é que a gente encara? É colocando diante do Senhor. Senhor, trata meu coração. Trata meu coração. Davi passa a sentir um ciúme e isso se torna algo doentio, a ponto de querer matar. Você prestou atenção no texto do capítulo 18, quando nós vimos, ele tinha uma lança. Eu acho interessantíssimo isso aqui. Primeiro que a coragem de Davi. Eu não sei você, mas você já pensou se você é contratado para um emprego e no primeiro dia teu chefe tenta te matar, você volta no segundo? Davi voltou. Porque Davi tocava a harpa. Essa é uma cena clássica, né? Davi tocava a harpa. O texto diz que existia um espírito, e aquilo é realmente a menção sobre algo que estava descontrolado no coração de Saul, e Deus permitia. E todas as vezes que Davi tocava, seu coração se acalmava. O coração de Saul acalmava. Mas em algumas situações, Saul, descontrolado, tinha uma lança. E o que é que Saul fazia com essa lança? Jogava em Davi. E o texto narra que não foi uma vez só. Isso aconteceram algumas vezes. E o fato é que Davi tinha ciência de que o Senhor o protegeria, mas chegou um ponto que ele precisou fugir e a alma dele se entristeceu. E foi um amigo que Deus levantou, Jonatas, para abençoar o coração de Davi, para fortalecer o coração de Davi. E eu posso dizer agora como testemunho pessoal, como é bom ser fortalecido por outras pessoas. E eu tenho minha gratidão aqui a muitos que estão aqui esta noite. Principalmente nessa fase difícil que ainda vivemos, que chegaram, abraçaram, oraram, choraram. Que foram usados para Deus para dizer, não desanime. Fique firme. Que bênção é poder contar com o Senhor agindo através da vida dos irmãos. E eu quero dizer agora para os irmãos que bênção maior é ser usado por Deus para fortalecer o outro. Você já parou para pensar se você é alguém que Deus tem usado para fortalecer outra pessoa? Olha que privilégio. Já parou para pensar que tem um coração angustiado que pode ser restaurado por você, no sentido de ser usado por Deus? O poder das palavras do Senhor através da nossa vida num coração que está entristecido. Às vezes a gente fica e tem situações, literalmente, pastor, eu não sei nem o que dizer. Eu falei, nem eu, não tenho o que dizer, estamos aqui. A importância de simplesmente estar ao lado. Simplesmente estar ao lado. Deus não te chamou para que você tenha grandes discursos prontos. Deus te chamou para caminhar do lado de alguém. E na hora que essa pessoa precisar, você olhar para ela e dizer, estou com você. Vamos juntos. Como é bom, em momentos de tristeza, em momentos de depressão, em momentos de dificuldade, alguém olhar para a gente e dizer, estou com você. Você não está sozinho. Parece frase clichê, né? Mas essas frases são maravilhosas. Elas têm o poder de serem usadas pelo Espírito Santo dentro do nosso coração, e isso ser fortificado, e isso virar literalmente uma sustentação que talvez você nem imagine. Deus usou a vida de Jonatas. E o que nós aprendemos com esse capítulo, em que a vida de Davi é uma gangorra, porque imagina a cabeça do menino. Até um tempo atrás ele era o menino caçula, mandado do pai de todos os irmãos. Era aquele que tinha as piores tarefas da casa. Num dia ele é ungido rei. No dia seguinte ele está lá de volta no campo com os animais.
De repente ele está no meio de uma batalha e fazendo o que nenhum do exército queria fazer. No outro dia ele está entrando na capital com o povo gritando e dizendo que ele é o cara, como alguns diriam na expressão atualizada. E esse homem que agora está e poderia ser envaidecido, está no palácio. Num dia ele está tocando para o rei, no outro dia o rei está tentando matar. Vocês conseguem perceber que a vida ali de Davi também não era tão simples? A promessa de Saul era quem matasse o gigante ia casar com a filha dele. Davi começa a perceber aquele menino se destacando, Davi não, Saul, e aí ele já diz, epa, peraí, tem um problema aqui, eu não vou dar minha filha para esse cabra, não. E ele engana Davi, ele dá a mão da filha mais velha para outro. Aí a filha mais nova é apaixonada por Davi, e vocês perceberam o que é que ele está fazendo? Ele está dando missões para que Davi morra. Eu vou mandar esse menino aí matar, porque eu sei que ele não vai conseguir, vão matar. E o que é que Davi fazia? Vencia todas. Nossa, Davi era o homem mesmo, né? Não, é porque Deus estava com Davi. Eu não estou aqui para ficar te dando aula ou exposição de autoajuda para dizer, você vai vencer em tudo. Não, eu estou aqui para dizer que se o Senhor estiver contigo, você vai vencer. E preste atenção, porque às vezes a vitória do Senhor não necessariamente é aquilo que nós entendemos ser uma vitória. Porque a maior vitória da humanidade foi a crucificação de Cristo. E é difícil as pessoas entenderem isso. Na verdade, a vitória é a ressurreição. A ressurreição só aconteceu porque Jesus foi crucificado. Eu lembro de ter participado de uma peça há muitos anos atrás, em que um diálogo era esse, que as pessoas, os personagens não entendiam como o Senhor permitia que sofrêssemos derrotas, e aí um personagem chegava e dizia, você chamou de vitória quando Cristo morreu na cruz? Eu lembro daquele diálogo. É verdade. O Senhor faz as coisas de maneira diferente. Mas o fato é que Davi está abençoado e tudo o que ele faz é conduzido pelo Senhor. Enquanto Saul está distante, enlouquecido, enciumado, violento, porque deu as costas para Deus. Davi começa então a aprender que o fato de não sabermos o futuro nos força a vivermos um dia de cada vez. Tem uma expressão bíblica que a gente ignora. E que é uma expressão que as pessoas aprendem e ganham muito dinheiro dando dicas e vendendo cursos. Aliás, o que tem de gente ganhando dinheiro, usando pensamento e filosofia bíblica, não está escrito. E às vezes nós que temos a palavra aqui não aproveitamos. Mas tem uma expressão bíblica que é 100% de sabedoria. Basta cada dia o quê? O seu mal. Gente, a profundidade dessa frase, a revelação do Senhor dentro dessa frase, basta cada dia o seu mal. E sabe qual é o nosso problema? A gente faz o contrário. A gente começa a sofrer pelo mal que vai vir daqui 3 meses. Sabe o que chama isso? Ansiedade. Ansiedade é exatamente o contrário do que o Senhor falou. O que é ansiedade? É a gente sofrendo com aquilo que ainda vai acontecer. Ai, meu Deus, vai acontecer, não chega, meu Deus, e agora? E aquilo. Basta cada dia o seu mal. Aprenda a lutar uma luta por vez. Enfrente os desafios de hoje. O que é que a gente adora fazer? Sofrer por antecipação. Aí vai a Bíblia de novo e diz, você não consegue fazer crescer 1 centímetro do seu tamanho. Você não dormir à noite pelas questões não faz absolutamente nada mudar. Inclusive, o fato de você não conseguir dormir não faz o relógio se mover 1 segundo mais rápido.
mas a gente se enche de ansiedade e passa a ficar desesperado. Um outro versículo de Salomão, filho de Davi, diz que nós não podemos proibir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça. Mas nós podemos impedir que eles façam o quê? Ninho. A gente não tem poder para impedir que as preocupações apareçam. Mas nós temos o poder de controlar as preocupações através do Senhor. Através da ajuda de Jonatas, Davi vai entendendo e sendo consolado, e vai literalmente vivendo um dia de cada vez. Deus não disse, e aliás é algo que Deus não faz em lugar nenhum da Bíblia. A gente sofre querendo saber o que vai acontecer. No fundo a gente quer saber, vai dar certo isso? O que eu vou fazer? E agora? Essa semana? Mês que vem? E tal. E Deus não revela as coisas assim. Deus nunca diz para os seus servos tudo o que vai acontecer. Já parou para pensar nisso? Deus chega para Abraão e diz, sai da tua terra para uma terra que eu te mostrarei. Ele não diz onde é a terra. Ele chama Moisés e diz, vai libertar o meu povo para uma terra que o Senhor ainda iria conduzir. Ele também não diz como vai ser. Moisés, quando é chamado por Deus, vocês lembram a idade de Moisés? Quantos anos Moisés tinha quando a sarça, da música que a gente gosta, e a sarça pegou fogo e o que como é? Não se consumiu, né? Quantos anos tinha Moisés? Alguém lembra? Olha o medo, estão com medo, não tem certeza. 80 anos, era um jovem de 80 anos. Temos alguém aqui de 80 anos esta noite? Levante sua mão, vamos glorificar o Senhor. Tem alguém de 80 anos aqui esta noite? Quem? Glória a Deus, que bênção. Olha aí, adolescente. Com 80 anos, eu estava vendo uma foto agora, minha avó de 95 para 96, está assistindo o culto lá com a minha mãe, meus irmãos, minhas tias, estão todo mundo acompanhando a transmissão. E já me falaram que está sem lag, viu, Cleito? Glória a Deus, está dando certo. Com 80 anos, Deus chama Moisés. Vocês sabem quantos anos Moisés tinha quando Deus o chamou, literalmente? Quando ele encerra a missão dele? Quem lembra? 120 anos. Deus não disse para Moisés que ele ia passar os próximos 40 anos da vida dele no deserto com um povo que só reclamava. Ainda bem que ele não disse, né? Deus dá os sonhos para José, mas não diz que José vai ser vendido, que ele vai passar na prisão. Deus chega para os discípulos, olha no olho deles e diz, me segue. E não diz o que vai acontecer, porque isso é a dependência de Deus. É diariamente. Deus nos conduz e vai trabalhando cada coração no dia a dia. Deus nos ensina na monotonia da rotina. Deus nos ensina na imprevisibilidade dos acontecimentos. E agora? Eu não esperava, aconteceu. Deus trata a gente em todos os momentos. Nos dias em que parece que nada, meu Deus do céu, não acontece nada também, não aguento mais, hein, Senhor? Ô, vida chata. Aí Deus muda um pouquinho, a gente já se desespera. Meu Deus, o que está acontecendo? É igual aquela situação, né? Faz frio, a gente reclama do frio, faz calor, reclama do calor, se chove, reclama da chuva, se não chove, reclama que não chove. O ser humano é assim, é desse jeito. Mas Deus está ali ensinando em todos os momentos. E por último, vocês repararam que mesmo Saul fazendo tudo de errado, de ruim para Davi, Davi não fazia nada em relação a Saul. Nós vamos continuar estudando a relação desses dois.
E você vai perceber que por anos Saul tentou matar Davi, e Davi nunca levantou a mão contra Saul. Sabe por quê? Porque Davi sabia que quem tratava dos seus inimigos e quem conduzia as coisas era Deus. A gente perde muito tempo da nossa vida querendo dar o troco, lutando para dar o troco. Davi sabia que quem cuidava e quem ia ensinar Saul era Deus. É Deus quem cuida de nós, é Deus quem responde por nós. É Deus. Pastor, o senhor não sabe o tamanho da injustiça que eu estou sofrendo. Querido, confie no Senhor. Faça o que Ele pede para você fazer e deixe Deus cuidar do resto. Às vezes a gente tem o coração de Jonas, não Jonatas, do profeta Jonas. Qual que é o problema com o coração de Jonas? Jonas queria literalmente que Nínive se explodisse. E aí Deus manda ele pregar. E por que Jonas não queria pregar em Nínive? Qual que era o grande motivo que fez Jonas fugir do Senhor? A misericórdia de Deus. Jonas sabia que Deus poderia perdoar Nínive como perdoou. Ele não queria que Nínive fosse perdoada, ele queria que Nínive fosse destruída. E às vezes a gente gasta muita energia, porque não, eu vou deixar na mão do Senhor, Deus vai perdoar esse povo. Não pode. Deixa que Deus cuida. Deixa que Deus trata. Se levantaram contra você, te perseguem, você está passando por um problema muito sério no serviço, entrega nas mãos do Senhor. Faz exatamente o que Ele manda você fazer. Mas isso é só do Antigo Testamento. Não. Jesus, quando reúne as multidões, Ele começa a pregar exatamente isso, dizendo que nós temos que amar os nossos inimigos. Se alguém te acertar numa face, oferece a outra. É Ele que diz que temos que perdoar não apenas uma, nem duas, nem três, mas 70 vezes 7. O discurso de Jesus é esse. Aprenda a confiar que Deus trata. Que Deus resolve as situações. Que Deus muda corações. Não tente resolver você mesmo na sua justiça. Davi começa a ser tratado por Deus, mas em nenhum momento Davi tenta fazer a sua própria justiça. O rei tentou matar, ele se desvia. Parece até cena de cartoon. Uma lança está vindo aqui, ops, passou. Ops, passou. Estou aqui. E o Senhor vai dando graça e ele vai desviando. Até o dia em que isso acaba. Chega um dia que Deus diz, acabou. Pronto. Mas até lá, Deus continua tratando os nossos corações. Que o Senhor abençoe a sua vida, que você consiga confiar em Deus como Davi confiou. Que você consiga desenvolver relacionamentos que te elevem, como Davi conseguiu e Jonatas. Que você possa ser usado por Deus para alegrar e fortalecer alguém que está precisando. E que se você estiver precisando, você consiga encontrar no outro alguém que faça isso. É assim que Deus trata as nossas vidas. Que essa semana você se lembre da frase, basta cada dia o seu mal. É o Senhor quem cuida de mim, é o Senhor quem cuida de você, é o Senhor quem cuida da igreja. Amém? Eu queria convidar o Ministério de Louvor a subir aqui. Eu queria te dar a oportunidade de você orar. Feche seus olhos. Talvez enquanto eu estava narrando as aventuras de Davi, você tenha se identificado com algo.
Talvez você tenha entendido e se visto no fato de alguém que está passando por muita dificuldade. Talvez você esteja literalmente naquela fase de não estar entendendo o que está acontecendo. Mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus de Davi é o Deus que nós servimos. Coloque diante dele as suas angústias. Talvez você na palavra tenha sentido que você está sem amigos. Peça ao Senhor. Peça ao Senhor uma amizade que literalmente te leve para perto dele. Talvez você nunca tivesse pensado que poderia ser alguém que Deus usa para abençoar. Então peça a Ele: Senhor, me dá o privilégio. Mas permita que o Senhor fale ao seu coração. Santo Deus, nós nos colocamos diante do Senhor em oração mais uma vez. Somos gratos porque o Senhor é o Deus que cuida de nós. O Senhor trouxe teus filhos e filhas aqui esta noite porque eles precisavam ouvir esta palavra. O Senhor permitiu que muitos irmãos estejam acompanhando agora dos mais distantes lugares, porque eles precisavam ouvir esses lembretes do Senhor. E a minha oração agora, Pai, é que o Teu Santo Espírito esteja tocando cada coração. Pai, eu Te agradeço porque o Senhor tem levantado pessoas para abençoar e para encorajar. Eu Te louvo por isso, porque eu sou testemunha de tantas pessoas que o Senhor tem levantado nesta igreja. Ao mesmo tempo, Pai, pelo privilégio de poder também encorajar outras pessoas. É maravilhoso o que o Senhor faz no meio de uma comunidade, fortalecendo através de relacionamentos. Da alegria de cada um aqui, que cada um aqui tenha a experiência de ser um amigo conforme a Tua palavra pede. Dá a cada um o privilégio de ter um amigo como Davi teve. Ao mesmo tempo, Pai, que eu clamo, controla as nossas ansiedades, controla o nosso coração. Pai, não nos deixa cairmos no mesmo erro de Saul, de termos um coração descontrolado, emoções bagunçadas. Trata os nossos corações, Pai. Trata o coração da Tua igreja. Traz o ânimo, a alegria, a disposição. Como estamos vendo, nos ajuda a completarmos a missão baseadas na força do Teu Santo Espírito. Continua tratando e falando a Tua igreja. E assim nós oramos, agradecidos, no nome precioso de Jesus. Amém.